E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. O vídeo de hoje é polêmico. Eu já imagino umas 75 pessoas com armas na minha cabeça aqui até o final dele. Mas eu já quero deixar claro que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas eu acho que é importante a gente começar a pensar sobre ele, discutir entre a gente, refletir e pensar com calma, com profundidade, né? Olhar com bastante atenção ao que tá acontecendo. Bom, como vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo, tem rolado um projeto de lei aí falando sobre a fixação do preço dos livros. Ou seja, o preço dos livros seria tabelado de uma certa forma. Eu vou explicar bem no detalhe, calma, só bem por alto aqui. O que impossibilitaria, por exemplo, grandes descontos, preços super baixos e, obviamente, tiraria uma boa vantagem competitiva da Amazon. Então vamos com calma que tem um monte de coisas pra gente falar, teorizar, levantar, discutir, etc. Então, antes de você já vir nos comentários, assiste o vídeo, pega todas as informações. Eu passei a minha tarde inteira estudando esse assunto. Eu já tinha sabido desse assunto antes, mas ele foi chamar minha atenção de verdade quando eu tava no hospital semana passada. E eu tava na espera e isso acabou passando, não sei se foi na Globo, se foi na Globo News, enfim. E aí depois eu fui procurar pra entender melhor. E aí eu já tinha pensado de realmente fazer algum conteúdo sobre o assunto. E aí hoje eu recebi um e-mail de um seguidor do tipo assim: você já viu essa lei? Essa lei vai acabar com a gente, você tem que falar alguma coisa. E aí eu falei, bom, então eu já tava querendo realmente falar sobre o assunto. Então deixa eu ler tudo, entender melhor, li o projeto de lei inteiro, pra gente sentar e conversar, porque eu acho que a grande maioria esmagadora das pessoas não faz ideia de que esse projeto tá rolando. Então vamos realmente contar como as coisas estão acontecendo, os detalhes. Todas as fontes também vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês quiserem ler com os próprios olhos e, enfim, mandarem pra quem vocês quiserem mandar. Enfim, senta que vai ser aquele vídeo com calma. Eu vou tentar fazer isso aqui sem ser uma coisa chata, super dura, tá? Daquele jeitinho. Por favor, se inscreva no canal, manda esse vídeo pros seus amigos, posta no seu Twitter, nos seus stories, me adiciona nas redes sociais que eu tô sempre por lá falando de várias coisas. Inclusive eu vou falar de algumas coisas aqui que eu já até toquei em outros vídeos que eu criei, por exemplo, pro meu TikTok, então não deixa de me seguir por lá. Bom, vamos começar do começo então. Esse projeto de lei foi criado em 2015 pela então senadora naquela época, hoje governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que é do PT. Em 2017, ele foi aprovado pela CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e em 2022 ela também foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Só que aí 2022 acabou, várias legislaturas acabaram em 2022 também, e esse projeto acabou ficando guardado, esquecido, engavetado. E agora outra senadora do PT, Tereza Leitão, resgatou esse projeto, trouxe ele de volta à pauta para que ele volte a andar. Para quem quiser procurar, inclusive, tá aqui na descrição do vídeo, para só pegar ali, mas enfim, esse projeto de lei é o número 49 de 2015 e ele é conhecido agora pelo mercado como Lei Cortês, em homenagem ao livreiro José Xavier Cortês, que inclusive morreu em 2021 e era um grande apoiador dessa lei. Mas vamos então ao detalhe do que é esse projeto de lei. Eu li ele inteiro hoje, recomendo inclusive que vocês leiam, ele tem só 9 páginas, sendo que grande parte do texto você nem precisa ler, porque fala de multa, punições, fiscalização, enfim, coisas que a galera do mercado que vai se virar pra entender melhor, a gente não precisa entender dessa parte, mas eu li ele bastante, tinha algumas dúvidas, acho que algumas coisas não estão muito claras, mas enfim, li tudo, tô com ele aberto aqui inclusive na minha direita, então talvez eu fique olhando assim. Mas já de cara, o grande objetivo desse projeto de lei, como eu já tinha falado até anteriormente, é muito visando a Amazon, no sentido de que a gente vem observando ao longo dos anos, inclusive eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos, que grandes livrarias e pequenas livrarias do Brasil vêm fechando ao longo dos últimos anos. E hoje em dia, pelo que eu li em alguns sites aqui, a Amazon detém cerca de 50% de toda a venda de livros do Brasil. É muita coisa. O segundo lugar, que seria da livraria Leitura, tem só 12% dessa pizza. Embora 12% já seja muita coisa, 12 perto de 50, né? É muito diferente. E o grande objetivo dessa lei, na verdade, é proteger o mercado nacional de que grandes players, como por exemplo a Amazon, mas que pode no futuro surgir um novo que a gente não conheça, uma nova empresa internacional, etc., pratique políticas de preço tão agressivas que as outras livrarias, cadeias de livrarias, etc., pequenas livrarias, grandes livrarias, não consigam competir.
competir. Isso é muito sabido pra galera do mercado, eu não sei se todo mundo que tá por dentro sabe. Bom, a Amazon surgiu lá atrás, nos Estados Unidos, como uma livraria online. Depois eles expandiram os negócios para todos os departamentos possíveis, mas quando eles chegaram no Brasil, eles também chegaram como uma livraria online. Inclusive, a Amazon fala muito sobre como o livro é muito importante para eles e é o DNA mais importante, principal da Amazon desde a sua fundação. Hoje em dia também, como a gente já sabe, a Amazon não vende só livros, né? Tem marketplace, eles também vendem um monte de outras coisas, tem parceria com um monte de outras marcas, vendem todos os departamentos. E o livro, ele acabou se tornando para a Amazon como uma grande porta de entrada e uma estratégia muito boa para colocar o nome Amazon na cabeça dos clientes e fazer com que ele entre cada vez mais nesse mercado brasileiro. Então, o que muitas vezes a Amazon faz? Ela vende livros com preços super baixos, minimizando o seu lucro ou às vezes até tendo prejuízo nos livros que vende. Porque, de novo, dessa forma, ela entra na casa da pessoa, você faz às vezes a sua primeira compra ou faz mais compras ali no site e você vai conhecendo a Amazon e entrar no site da Amazon se torna algo corriqueiro. O ponto é que a Amazon não só é uma empresa americana gigantesca, mas a Amazon é uma empresa que vende diversos produtos, né? Tem um catálogo gigantesco hoje em dia de produtos, enfim, centros de distribuição enormes, aquela coisa toda. E as livrarias são livrarias, né? Elas vendem apenas livros, jornais e revistas, mas a gente sabe que o grande foco deles são livros e elas não conseguem competir nesse nível de redução de preço, de, por exemplo, ter prejuízo ou não ter nenhum tipo de lucro. O que vem acontecendo é aquilo que a gente fala sobre constantemente. Você encontra o mesmo livro na Amazon por 25 e na livraria física por 60, por 70. Teve um livro que eu ia fazer uma live. Foi uma live para Americanas, antes de dar a treta toda. Eu lembro que eu perdi o livro, não achei na minha casa, eu tinha que mostrar o livro na live, aí eu fui na livraria comprar, não me lembro qual era o livro, mas era um livro muito batido. Não sei se era vermelho, branco, sangue azul. Um livro muito, muito hypado. E eu paguei, tipo assim, R$60. Depois eu encontrei o meu livro em casa e aí eu fiquei com 2. E aí, enfim, doei e tal. Mas a gente sabe nessa discrepância de preço. E aí, o que o projeto de lei se propõe, então, a fazer? As editoras definirão o preço do livro. As editoras já fazem isso internamente, que eles chamam de preço de capa, que inclusive no exterior, quando você compra um livro gringo, muitas vezes vem o preço do livro, né, na contracapa do livro, então é mais ainda entendido como preço de capa. E esse preço vai precisar ser respeitado por 12 meses por qualquer empresa que venda esse livro. Até a própria editora, se tiver um e-commerce próprio, vai ter que seguir esse preço tabelado, né? Esse preço fixo. Não é que vai ser um preço fixo para todos os livros. Tipo assim, todos os livros vão custar a mesma coisa. Cada livro vai ter o seu preço. A editora vai escolher o preço de cada livro e ela vai, enfim, fazer uma lista, vai ter aquilo ali documentado e todas as lojas físicas ou digitais que venderem esse livro vão ter que seguir esse preço da editora. Inclusive livros eletrônicos, ou seja, e-books, também entram nessa coisa toda. Nesse período de 12 meses do lançamento do livro, o máximo que as lojas vão poder dar de desconto é 10%. A única coisa que foge dessa regra é que quando as editoras venderem livros para a União, para os estados, municípios, etc., elas vão poder praticar outros preços. E feiras de livros, como por exemplo o Bienal do Livro, também vai poder praticar outro preço. Vai poder sair do preço da tabela lá, o preço fixo. Depois que esses 12 meses passam, as marcas, as livrarias, as lojas digitais, etc., podem cobrar e precificar como elas preferirem, como hoje acontece. Tem um ponto aqui no artigo 7º do projeto que fala sobre a segunda edição ou importação dos livros. Essa parte que pra mim não ficou muito clara, porque ele fala que a partir da segunda edição do livro, o prazo de permanência de fixação do preço vai ser reduzido para 6 meses. O que eu entendi, mas aí pode estar errado, o que eu entendi é que numa segunda impressão ou reimpressão do livro, então, ou seja, quando a editora vai lançar o livro, ela manda produzir uma quantidade X de cópias, né? Ela manda pra gráfica produzir, sei lá, 2.000 livros. Ela bota esses 2.000 livros para vender e pode ser que eles esgotem em, sei lá, 6 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá. Quando ela vai para uma segunda reimpressão, o prazo máximo, né, pro preço do livro ser respeitado, aquele preço tabelado, cai para 6 meses. Aí eu fiquei pensativo assim, por exemplo, então vamos supor que a editora lance em janeiro o livro. Aí quando chegar abril, mês 4, ela decide fazer ela acaba precisando fazer uma nova reimpressão, uma segunda edição do livro. Daí ela teria mais 6 meses só, ao invés de ficar até dezembro, ela fica só até outubro. Daí a partir de outubro as livrarias podem já arbitrar o preço que elas quiserem vender o livro. Ou talvez quando ela tá falando de segunda edição, quando por exemplo um livro de não ficção, um livro didático, etc., ele passa por uma atualização de coisas que, enfim, mudaram naquela temática ali. E aí nessa segunda edição, ao invés de precisar ficar um ano seguindo aquele preço fixo, ela só seguiria 6 meses. Eu não entendi totalmente, eu fiquei nessa dúvida se
quando ele fala de segunda edição, ele tá falando desse caso de não ficção ou se ele tá falando de reimpressão. Eu acho que é desse último caso que eu falei agora, que eu citei, de uma nova edição, de uma nova revisão do livro, né? Então o livro vai ter uma nova revisão, e aí quando esse livro sair uma nova revisão, ele não precisa ficar 1 ano custando aquele preço fixo, ele pode ficar só 6 meses. Um ponto que eu não entendi também completamente, que eu já levanto aqui como dúvida, é se a editora pode arbitrar nesse preço do livro ao longo desses 12 meses. Então, por exemplo, vamos dizer que vai sair um lançamento de um livro, e aí a editora decidiu que esse livro vai custar R$60. E aí, sei lá, no mês 4 do lançamento, ela acha que não, agora esse livro pode custar R$50. Ela pode fazer essa alteração no preço do livro durante esses 12 meses ou não? O livro precisa custar os R$60 do dia 1 até o final do 12º mês. Isso pra mim também não tá muito claro. Porque o que diz aqui no artigo 6º é que fala assim: as modificações de preços de livro deverão ser comunicadas aos livreiros com antecedência mínima de 30 dias. Então me faz parecer que ela pode sim alterar, só que com 30 dias de antecedência. Então, olha, o livro vai poder custar 50, mas só daqui 30 dias. Vocês têm 30 dias pra se adaptar a isso tudo, e daqui 30 dias o novo preço de capa não é mais 60, é 50. Essa parte também não tá muito clara no texto, não entendi muito bem. Mas em suma, essas são as implicações práticas da lei, e uma parte muito interessante também desse projeto que eu acho que vale a pena a leitura é a justificativa dele, que fica lá no finalzinho, e no final da página 6 começa uma justificativa que tem mais ou menos umas 2 páginas, onde a senadora que criou esse projeto, ela descreve por que esse projeto é importante. E aí volta de novo, não só a essa coisa de que a gente precisa garantir uma concorrência leal e garantir que o mercado nacional consiga competir diretamente com esses players internacionais que chegam no Brasil com muito mais grana e que trabalham com muitos outros nichos e departamentos que possibilitem que eles façam uma redução do preço do livro tão grande assim. Porque, de novo, voltando naquele ponto, né? Muitas vezes a Amazon aceita não ter lucro no livro porque daqui a pouco esse mesmo cliente que comprou o livro, ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar uma televisão, ele vai comprar um telefone, e a Amazon passa a ser uma opção viável para ele comprar porque ele já conheceu a marca através daquela compra de livro que ele fez. Algumas marcas no Brasil tentaram seguir um modelo parecido com o da Amazon, por exemplo, Submarino e Americanas, que fazem parte do mesmo grupo, né, de empresas, que hoje é Americanas S.A., que, como quem acompanha aqui os preços de livro, Telegram, etc., sabe que nos tempos áureos de Submarino e Americanas tinham, enfim, cupons, preços maravilhosos. Realmente eles conseguiam bater de frente com a Amazon e trazer preços excelentes. Só que o problema é que mesmo quando tinham preços excelentes, Submarino e Americanas não conseguiam bater a logística da Amazon. Porque a Amazon tem o Amazon Prime, que você paga um valor fixo por mês e tem praticamente entrega grátis para todos os produtos do site. E aí, muitas vezes, o preço do livro era igual nos 2 lugares. Magalu também passava por esse mesmo problema. O preço igual na Magalu, na Submarino, na Americanas e na Amazon, mas a Amazon era a única que você conseguia um frete grátis, porque você é cliente Prime. Só que a gente já viu, né? Americanas e Submarino foram de Americanas. Magalu também reduziu completamente ou quase que completamente a venda de livros. Então, hoje, o mercado ficou realmente na mão da Amazon, principalmente o mercado online. Qual que é uma das justificativas que está nesse projeto, que é uma justificativa que eu não tinha parado para pensar, mas que ele fala sobre o quão prejudicial pode vir a ser esse mercado literário de venda de livros ficar quase que exclusivamente na mão de um player só, porque esse player, em determinado momento, ele pode se tornar tão grande que ele vai pautar quais são as regras, quais são os valores praticados, e as marcas menores, como por exemplo as editoras, elas não vão ter poder de negociação suficiente para colocar as suas necessidades. Hoje isso já deve acontecer. Levando em consideração que a Amazon tem 50% de venda do mercado literário do Brasil, quando eu falo de mercado literário, inclusive desse projeto, eu tô falando de qualquer livro, inclusive didático, não só livro de ficção ou não ficção, não. Inclusive livro didático também tá dentro desse projeto como um todo. Como eu tava falando, né, se a Amazon já detém 50% da venda de livros no Brasil, eu imagino que para as editoras já deve ser bastante difícil negociar algumas coisas, porque realmente se tornou um parceiro que você não tem como abrir mão. Não tem como, por exemplo, hoje, a Intrínseca chegar e falar: eu não vou vender mais na Amazon. Tipo, né? Então, no projeto, ele fala que a gente precisa preservar a ampla concorrência para que uma empresa, um player só, e não se usa o nome Amazon, tá? No projeto, lógico, mas a gente sabe de quem que eles estão falando, para que essa única empresa não determine quais são as regras de mercado. Além de tudo, também, existe toda a necessidade de garantir que existam pontos de venda físicos, ou seja, livrarias, né, espalhadas pelo Brasil, até porque existe uma quantidade absurda de empregos, né, que são gerados nessas livrarias,
livrarias e que a gente vem vendo, na verdade, uma quantidade de livrarias sendo fechadas. Então, a quantidade de empregos sendo perdidos por conta dessa crise que aconteceu no mercado literário. Fora que também é importante que existam mais pontos de venda, sejam eles online ou físicos, para garantir que exista uma oferta de títulos diversos em todos os tipos de ponto de venda. Porque, por exemplo, se você tem uma grande loja que vende tudo, e essa grande loja, por exemplo, decida que ela não quer vender literatura indígena, ou que ela não tem interesse numa editora menor, então tendo mais concorrência, mais players, mais empresas participando desse jogo, mais capilaridade vai existir, logo mais bibliodiversidade, como é muito usado, enfim, todas as pautas e discussões sobre esse assunto, vai existir também. Agora vamos para as questões práticas, agora saindo do projeto e entrando mais em teorias e etc, etc, que eu acho que muitos de vocês já estão assim, ó, a cabeça já tá tipo saindo fumaça aqui. Como é que eu vou comprar minha Colin Hoover? Vamos para as questões práticas aqui, né? O que eu fico pensando? Primeiro que a gente precisa entender aquela questão que eu levantei, né? A editora vai poder alterar esse preço do livro ao longo do ano ou não? Porque se ela não puder alterar o preço do livro ao longo do ano, a decisão do preço vai ser mais complexa, porque você precisa pensar em todo o ciclo de vida desse produto por um ano. Porque por muitas vezes as marcas, elas lançam o livro num preço mais alto, por aquela questão que a gente falou inclusive de Quarta Asa, né? Até do livro da Britney, A Mulher em Mim, de a marca capitaliza no momento do lançamento para que quem comprar nessa hora vai gastar mais caro para ter aquela exclusividade de ler primeiro. Só que essa é uma estratégia que só funciona por um mês, 2 no máximo. Depois disso, ela já não se sustenta mais. Aquele preço já não vai mais ser atrativo para as pessoas. Você já não tem mais garantia de exclusividade ali nenhuma. Já tem 2, 3, 4 meses que aquele livro tá publicado. Então é natural que ele vá descendo. Eu até fiz uma análise hoje, vendo os preços da Amazon, por exemplo, do livro da Britney, que foi um livro que teve uma polêmica na época, porque ele foi lançado por R$ 120 em capa dura. Isso gerou toda uma comoção ali também, uma discussão na época, e agora ele tá custando R$ 77. Ou seja, uma redução de 35%. Isso no período de 6 meses, não é nem de 12 meses. Então, ou seja, você já viu que o livro já tá custando 35% a menos do que ele tava custando no lançamento em só 6 meses. Se esse preço fosse fixo de 120 pro ano inteiro, hoje ele estaria ainda custando R$ 120. Então, muito possivelmente, a editora precisa pensar exatamente como precificar esse produto, porque o preço, ele deveria ter uma flexibilidade no tempo, né? Por conta dessa questão de exclusividade, pressa do leitor, do consumidor, etc. e tal. Então, se a editora tiver flexibilidade para ir mudando esse preço ao longo do ano, acho que tudo bem. Embora ela ainda assim vai ter que planejar 30 dias de antecedência, porque ela tem que dar 30 dias para as livrarias se adaptarem àquele novo preço. Então, ela não pode assim, vamos mudar agora. Não, tem que ser tudo com um planejamento um pouco maior. Muito do argumento usado nessa lei é que ela é uma lei inspirada numa lei francesa, que já tem, se eu não me engano, mais de 40 anos de vida, mas outros países já fizeram leis similares a essa lei francesa. Tem essa mesma lei na Alemanha, essa mesma lei na Espanha, Portugal, Argentina, enfim, vários países da Europa. O único país subdesenvolvido da lista é a Argentina mesmo. Todos os outros países são países desenvolvidos de Europa e Estados Unidos. E o que foi observado nos outros países é que, na verdade, o preço do livro caiu. A minha preocupação dessa coisa toda, que eu acho que é a preocupação de todo mundo que tá vendo aqui agora, é como garantir que o problema vai sair da mão da livraria pequena, das pequenas livrarias, e não vai cair na mão do consumidor. Como que a gente garante que essa não é uma lei que vai beneficiar essas pequenas, médias, até grandes livrarias brasileiras, mas com ônus pro consumidor, né, pro leitor? Porque o que me preocupa é uma coisa que eu falei no meu TikTok recentemente, uma pesquisa que saiu, tava lá no Publish News, mas foi uma pesquisa feita pela CBL, né, Câmara Brasileira do Livro. Eles encomendaram uma pesquisa que foi feita no ano passado e que indica que em todas as classes sociais do Brasil, é percebido que o livro é mais caro do que ele deveria custar. Ou seja, pra mim o que é mais importante dessa métrica toda, até as classes A e B, as classes que têm dinheiro pra comprar o livro, que tem dinheiro sobrando, que tem grana sobrando pra comprar itens que não são de necessidades básicas, né, acham o livro caro. Ou seja, até quem tem dinheiro acha o livro caro. Então, como que a gente pega o Brasil numa realidade onde o leitor, né, o consumidor, já acha que o preço do livro é caro e a gente trava esse preço do livro por cerca de 1 ano, para tentar evitar com que a Amazon, por exemplo, acabe dominando todas as vendas e deixando o mercado das livrarias físicas à míngua, né? Ou até mesmo livrarias digitais, mas brasileiras à míngua. Porque o que eu fico pensando é que, por mais que a gente não esteja falando que os livros vão custar 100, 150 reais, obviamente que cada editora vai precificar do seu jeito, até porque cada editora tem o seu tamanho e tem o seu custo, né? Porque uma editora, por exemplo, como a Record, como a Companhia, como a Intrínseca,
física, eles conseguem cobrar menos no preço do livro porque eles conseguem imprimir mais livros, né? Eles pegam títulos mais atraentes, eles conseguem fazer marketings mais caros e eles têm mais espaço, logística, etc, e mais grana, mais capital de giro, etc, para assumir mais risco de fazer impressões maiores que fazem com que os preços unitários dos livros sejam menores, logo o preço de venda, não logo, mas o que pode vir a resultar um preço de venda mais baixo. Mais editoras menores, como por exemplo, Plataforma 21, VIR, né, que é o grupo Trama, que é do grupo da Ediouro e tal, não conseguem fazer a mesma coisa. Então, obviamente que cada editora vai precificar do seu jeitinho. Mas o ponto é, provavelmente, em 12 meses, a gente não vai ver um livro lançamento por trintão, por 35, né? E de vez em quando a gente até vê. Eu, pelo menos, comecei a ver nos últimos anos a Amazon trazendo nessas grandes promoções, como Prime Day, Black Friday, Book Friday, Semana do Consumidor e tal. Eles até têm conseguido trazer livros daquele mesmo ano por preços muito melhores, né? Com descontos muito grandes. Tecnicamente, se essa lei for aprovada, isso não vai acontecer mais. A gente vai, né? Vai continuar acontecendo Black Friday, Book Friday, blá, 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 mas elas vão ser muito mais voltadas para livros com mais de um ano do que livros novos, né? Livros de lançamento. Então é muito difícil pra gente entender se faz sentido ou se não faz sentido, porque a gente não sabe que preços serão esses, né? E quem vai definir esses preços vão ser as editoras. E aí também eu me questiono de até que ponto isso não pode vir a moldar o comportamento do consumidor. O que eu quero dizer? Do consumidor, principalmente de classes sociais mais baixas, dele esperar mais tempo pra comprar os livros. Ou seja, saiu um livro novo de uma autora que não é a Sarah J. Maas, que não é a Colleen Hoover, que não é o Rafael Monte, né? Um autor extremamente popular. Saiu um livro novo da Ashley Odrin, que vai sair agora, a autora de O Impulso, né? O Impulso vendeu bem? Vendeu, acho eu. Pelo menos no meu link vendeu. Mas a autora é famosa? A autora tá grande? A autora tá muito popular? Não. Assim como vários outros autores, inclusive os autores marginalizados, autores negros, autores LGBTs, autores indígenas, enfim, muitas vezes, na maioria das vezes, não são tão populares quanto Sarah J. Maas, Colleen Hoover, Taylor Jenkins Reid da vida. E aí, talvez para esses livros, desses autores não tão populares, a galera fale assim, ah não, esse daí eu vou esperar ano que vem pra comprar. Porque esse ano eu vou comprar dos meus autores preferidos, da galera que eu não tenho como esperar um ano pra comprar. E aí, onde eu me questiono também, como que vai acontecer a efetividade dessa lei depois desses 12 meses? Até eu tava vendo aqui na matéria, o Alexandre Martins Fontes, ele é presidente da Associação Nacional de Livreiros e ele é dono da livraria Martins Fontes, né? Ele fala aqui, por exemplo, que até fez uma conta aqui que eu achei interessante, que na livraria dele, por exemplo, ele tem 200 mil títulos de catálogo. Ou seja, tem 200 mil livros, não itens, né? 200 mil títulos diferentes à venda. Só que por ano, o Brasil publica, né, entre livros internacionais e livros nacionais, mas o Brasil publica em língua portuguesa 13 mil títulos. E aí ele minimizou um pouco o impacto da lei, falando assim, bom, por exemplo, então, de todo o meu acervo literário, só 6,5% de todos os livros que eu vendo, ou seja, dos 200 mil títulos, só 13 mil, ou 6,5%, vai ter um preço fixo. O resto, aí você vai comprar onde estiver mais barato. Na Amazon, na Travessa, na Livraria da Vila, na Leitura, enfim. E é onde eu me questiono isso também, porque eu fico pensando que vai acontecer o seguinte, o livro vai custar um preço, que eu não sei se vai ser um preço constante em 12 meses, talvez se a editora puder, né, mudar o preço, talvez ele vai ter uma certa redução ao longo de 12 meses, a critério da editora, mas aí quando completar o 12º mês, a Amazon vai fazer assim no livro, ó. Tum! Tipo assim, ele vai sair de R$40 e vai cair pra 20. E aí, nessa hora aqui, ó, vai todo mundo fazer assim, ó, nesse livro. E aí, as livrarias físicas vão continuar se ferrando. Nesse momento, pelo menos em relação a livros de mais de um ano. Eu fico pensando que talvez, até pensando em mim mesmo como consumidor, eu obviamente vou continuar comprando livro porque é meu trabalho. Embora eu quase não compre livro físico, né, eu já falei isso muitas vezes. Eu compro muito mais livro digital, mas livro digital também vai estar nessa regra. Eu acho que vai acontecer isso, a questão de prioridade, né? Será que eu preciso comprar o livro agora, se eu não sei se eu vou ler ele agora? Porque se eu não sei se eu vou ler ele agora, eu não vou comprar ele agora, né? Porque talvez eu compre ele no ano que vem, porque daí já vai ter saído a coisa do preço fixo, e aí pode ser que eu encontre ele por vintão. O cliente final, eu acho que é uma conversa que precisa ser muito feita com muita parcimônia, olha a palavra bonita, de todos os lados. Porque o cliente final, no final das contas, no frigir dos ovos, no Brasil que vivemos, não tá nem aí pro mercado das livrarias, se a livraria tá falindo, se não tá, se a Cultura faliu, se a Saraiva faliu. A leitura
leitor, o consumidor, não tá nem aí. Eu acho que deveria estar? Acho que deveria estar aí sim. Para as coisas que acontecem, principalmente no que acontece no mercado literário, se ele gosta de ler, gosta de livros. Enfim, o que acontece no Brasil, no país como um todo, é importante a gente saber. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem nem tempo, nem cabeça, nem disposição de realmente se preocupar com isso, porque existem outras prioridades muito mais críticas no país em que a gente vive, onde existe uma desigualdade social tão gigantesca e onde as pessoas ganham tão mal. Então é lógico que o cliente final quer comprar pelo menor preço que ele encontrar. Por isso que eu acho que talvez molde o comportamento do consumidor. E é claro, muitos de vocês já devem estar gritando na casa de vocês: e a pirataria? Bom, a pirataria já existe, já é bem forte no Brasil. E aí eu não sei, eu não quero realmente dizer que a pirataria vai aumentar ou diminuir por causa dessa lei, porque a situação do preço do livro no Brasil já é complicada. E a gente já discutiu num outro vídeo sobre pirataria aqui que muitas vezes a pirataria não vem de um lugar de não ter dinheiro, vem de um lugar de prioridade na hora de gastar. Do tipo, eu tenho dinheiro pra comprar livro, mas eu prefiro gastar esse dinheiro com outras coisas, já que eu posso encontrar esse livro em PDF ou em qualquer outro arquivo, no Telegram, no Twitter, não sei aonde. Então é um assunto que ele, como eu até falei no meu vídeo de pirataria, ele entra em tantos nuances que é até difícil a gente realmente definir que esse projeto de lei, ou essa lei, se ela for implementada, né, ela vai aumentar a pirataria. Até porque isso, a gente não sabe como é que vai ser isso na prática, né? A Companhia das Letras vai chegar e vai dizer que o livro vai custar 59. E aí, beleza. Aí todas as lojas vão custar 59. Se você for ali na Livraria da Vila, vai estar 59. Se você for na Saraiva, vai estar 59. E vai ter que rolar uma conversa, porque eu acho que o que vai acabar acontecendo é as livrarias físicas talvez vão ter que vender por um preço menor do que elas vendem hoje, mas a Amazon vai ter que vender por um preço maior do que ela vende hoje. Então meio que vai ter que acontecer uma nivelação, assim, né? Porque é isso, você chega numa livraria física, o vermelho, branco, sangue azul tá custando R$70, entendeu? 60, R$70. Eu não acho também que a intenção da editora é que o livro custe esse preço. Ainda mais um livro, por exemplo, sei lá, da Taylor Jenkins Reid novo, que talvez ela prefira vender por um preço menor e ganhar na escala, na quantidade de livros vendidos, já que é uma autora tão popular assim. Enfim, aí cada editora tem uma estratégia, etc, etc. E também o complexo, e aí, de novo, é um assunto que eu não sou expert, aí eu nunca trabalhei em editora e tal, mas enfim, é uma coisa que a gente ouve constantemente do mercado, principalmente a gente que trabalha, né, nesse mercado há muito tempo, a gente conversa com essas pessoas, a gente ouve muito isso, que existe um problema no Brasil, quando a gente fala de preço de livro, existe um problema relacionado ao insumo. Toda vez que a gente fala de o preço tá caro, o preço tá caro, o preço tá caro, muito do argumento trazido é o papel, porque a gente tem um problema no Brasil que só tem uma produção de papel no Brasil. Uma empresa que vende papel no Brasil, que é a Suzano. Então, quando você vê esse negócio de papel Pollen, Bold, blá, 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 é tudo Suzano, tudo a mesma empresa. E só no Brasil só existe essa única, pelo menos até onde fui informado, fui numa gráfica já, só existe uma empresa que produz papel e que vende esse papel para as gráficas, editoras, etc. do Brasil. Então, ela define o preço do papel. Eu ainda não sei se as marcas, as editoras, as gráficas têm importado papel de outros países, de outros fornecedores. E também não sei se faz sentido, porque aí entra uma questão de moeda, entra imposto, entra desembaraço, alfândega, enfim, um monte de treta de importação. Porque além do problema do preço do papel, ainda existe um problema na oferta de papel. Porque eu ouvi falar muito, eu não sei se isso já foi regularizado, mas até pouco tempo atrás, eu já ouvi até a editora falando assim, cara, mesmo que venda mais livro, a gente não tem como vender mais livro, porque não tem papel para imprimir mais livro. Então assim, se o mercado brasileiro crescesse do nada, boom, uma explosão, 20, 30% de aumento de leitores no Brasil de um ano pro outro, o mercado não consegue atender porque, pelo menos usando papel brasileiro, porque a Suzano não tem essa quantidade de material para vender. Inclusive, num passado não muito distante, há 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui numa gráfica, as editoras estavam estocando papel nos armazéns das gráficas para que as gráficas produzissem os livros dela com aqueles papéis, só que isso gera também todo um desequilíbrio, porque aí uma editora grande tem dinheiro sobrando para comprar papel para um ano inteiro e deixar ali guardado, mas uma editora menor não tem. Aí eu via, por exemplo, a editora Wish e tal, outras editoras menores, atrasando a entrega dos livros porque não tinha papel no mercado para comprar. Aquela coisa do papel higiênico no apocalipse, que todo mundo começa a comprar papel higiênico, estocar e aí não tem mais papel higiênico nenhum no mercado. É tipo isso. Ou seja, tem um problema no preço, tem um problema na oferta, na quantidade de papel, né, distribuído a ser distribuído para o mercado brasileiro, de editoras, gráficas, etc. E além de tudo, a gente também tem um outro problema que não tem como as editoras gerirem, que é a questão do dólar. Porque os direitos autorais, direito de uso de imagem de capa, de
ilustração, etc. Tudo isso é negociado em dólar, na grande maioria das vezes. E o dólar, a gente sabe como é que anda, né? Inclusive, recentemente tinha passado dos 5 de novo. Lembrando que pré-pandemia, o dólar tava 3 e pouco. Hoje o dólar tá 5 de novo. Então, isso tudo encarece e muito, né, no custo do livro. Então, eu fico muito querendo entender essa matemática que a editora vai ter que fazer ali pra cuspir um preço que não pode as vendas. Por quê? Se essa lei entrar em vigor e aí os livros começarem a sair nos seus preços de capa, etc. E o leitor sentir que o preço está acima do que ele quer pagar e do que ele pode pagar. E esse preço não está reduzindo para chegar no poder de compra dele, ou não só no poder de compra, mas na disposição de compra, porque lembrando que a classe A, B também acha que o livro tá caro, se essa redução de preço que vai acontecer nos primeiros 12 meses ali não for substancial para chegar aqui onde o cliente quer pagar, a gente pode começar a ver uma redução na quantidade de livros vendidos no Brasil. E aí, é ruim pra todo mundo. É ruim pra editora, é ruim pra livraria, é ruim pra Amazon, é ruim pro autor, é ruim pra todo mundo. Então, acho que se isso acontecer, né, tá todo mundo muito desesperado. Acho que se isso efetivamente acontecer e os livros subirem de preço e isso acabar ocasionando numa redução da compra do livro, as marcas vão ter que se movimentar pra conseguir corrigir isso, porque ninguém quer perda de faturamento, né? Eu até falei disso também no meu TikTok recentemente, que o preço médio do livro, feito por essas pesquisas da CBL, ele saiu de R$40, se eu não me engano, para R$60 num espaço de tipo 2 anos. É um aumento substancial e muito acima da inflação. Porém, o mercado editorial também já vinha falando há muito tempo que vinha segurando muito os aumentos no preço dos livros e os livros vinham subindo de preço muito menos do que a inflação do país, até que chegou um momento onde não tinha mais como represar e isso teve que ser colocado no preço do livro e transferido pro cliente, né, pagar. Agora, vamos falar sobre o futuro desse projeto de lei. Será que ele realmente vai virar uma lei? Será que ele vai realmente sair do papel e se tornar algo que vai fazer parte do nosso dia a dia em um curto, médio, longo prazo? Agora deixa eu falar um pouco de política. A senadora Tereza Leitão, do PT, ela pretende apresentar esse relatório e esse projeto de lei nas próximas sessões da Comissão de Educação do Senado. E aí o que tudo indica é que, tendo tudo aprovado, porque até agora todas as comissões foram aprovadas e tal, tudo tá tramitando. Se tudo der certo, esse projeto sai do Senado e vai para a mão de deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E aí que começa o primeiro grande problema desse projeto. Ainda mais nesse momento atual que estamos vivendo. Bom, esse é um projeto do PT, foi feito inicialmente pela Fátima e agora está sendo feito pela Tereza, as duas senadoras, agora a Fátima é governadora, mas as duas do PT, e é um projeto que, se você ler, principalmente na justificativa, você vai ver que ele é um projeto muito de esquerda. E isso não é uma crítica, eu sou de esquerda, mas ele é um projeto muito que fala sobre o envolvimento do Estado na regulação, principalmente do mercado. E o nosso deputado Arthur Lira, ele é deputado por um partido chamado PL, Partido Liberal. Liberal, entre muitas aspas. E o liberalismo, e enfim, até a direita mesmo, né, acreditam, é uma redução cada vez maior do Estado, ou seja, o mercado que se autorregule, que se decida, o mercado que se bata, que se resolva o problema deles. No final das contas, os melhores vão sobreviver e vão arrasar, e o grande público vai se beneficiar com essa briga entre o mercado. Só que o que é colocado no projeto de lei, né, nessa parte da justificativa, é exatamente o fato de que é muito difícil deixar esse mercado se autorregular quando o mercado, hoje a gente olha, é um player gigantesco com 400 toneladas de massa magra e luvas de boxe. E os players brasileiros, né, são bem pequenininhos, eles são bem pequenininhos. Então, como que você luta de igual para igual entre esses dois lados? E aí é a hora onde o Estado entra e ele faz prevalecer o que é melhor para o país. E aí você pode falar assim, nossa, mas aí eu vou gastar mais, aí eu vou ficar sem dinheiro, e é isso e aquilo, blá blá blá. Mas a intenção do projeto não é aumentar o preço do livro e inviabilizar a compra de livros e fazer com que as pessoas não leiam. Não é esse o objetivo do projeto. Se o projeto for executado e se ele chegar ao seu sucesso, ao objetivo ao qual ele foi desenhado, a proposta é que tanto a Amazon quanto as livrarias tenham que correr atrás, fazer o seu dever de casa, junto das editoras, para conseguir fazer essa operacionalização desse negócio e garantir que a gente tenha mais empresas brasileiras, mais empregos brasileiros, mais geração de renda brasileira e que a gente garanta que o mercado está na mão de vários e não na mão de um ou dois. Mas, como eu estava falando, é um projeto muito de esquerda, porque prevê
isso, né? Essa entrada mais forte do Estado e de falar: epa, não, é empresa americana, você vai ter limites agora, eu vou te dar limites. Pro alto, assim, porque eles estão bem grandes, a Amazon é bem grandona. Sim, peraí, que vocês vão ter que ter limites agora. E aí, o que eu vejo, assim, das minhas análises, das coisas que eu acompanho de política, etc. O Arthur Lira vai receber esse projeto, e aí ele vai ter que decidir se vai pautar ou não, né? O Arthur Lira decide o que vai a plenário para votação dos deputados da Câmara ou não. Ele pode muito bem sentar em cima desse projeto e ele não ser votado. Fato é que Arthur Lira tem só mais um ano na presidência da Câmara dos Deputados. Ele sai, se eu não me engano, em fevereiro do ano que vem. Mas a gente sabe, observando as coisas do Brasil, é que existe uma grande probabilidade de que algum aliado entre no lugar dele, algum aliado dele entre no lugar dele. E eu não sei se Arthur Lira, olhando um projeto feito pelo PT e com essa pegada bem de esquerda, se ele vai querer pautar isso na Câmara. E aí é onde entra uma coisa chamada lobby, que é quando pessoas, empresas, marcas interessadas nesse projeto, interessadas que ele passe ou que ele não passe, começam a circular por Brasília. Oi, presidente Lira, tudo bem? Será que a gente pode jantar amanhã num restaurante 5 estrelas, estrela Michelin, tudo pago? Vai ser ótimo, carro na sua porta. Vamos lá conversar? Eu quero conversar com você, como você tá? Você tá bem? Aí chega lá e entope o ouvido do homem de vendendo coisa, querendo aprovar ou não. E existe uma belíssima possibilidade de que a Amazon faça lobby para o projeto não ser aprovado. Não estou dizendo que fará, e não estou dizendo que é ilegal fazer. O ponto é uma empresa muito grande, que tem um poder comercial gigantesco e um poder de influência também muito grande. Então a gente não sabe o que vai ser discutido em Brasília. E mesmo que o Arthur Lira paute o projeto para votação do Congresso, a gente tem um Congresso ainda muito conservador. E eu acho que esse é um projeto, por mais que eu tenha explicado, falado blá 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 aqui, eu acho que ele é um projeto que tem um viés não muito popular, no sentido de povo. Eu acho que o grande público não vai querer tanto assim esse projeto. Porém, como ele é um projeto literário e o Brasil não tem essa quantidade de leitores tão gigantesco assim, eu não sei se os deputados vão se preocupar com isso de será que esse projeto vai me queimar? Fato que o PT vai votar 100% provavelmente no projeto, na aprovação da lei. PSOL também deve ir, PCdoB também deve ir. Aí começa a vir as questões. A galera de centro-esquerda, PSB, PDT, eu nem diria centro-esquerda. PDT tá mais pra centro-direita do que qualquer outra coisa. Aí começa esses partidos de centro-direita, Centrão, Podemos, Avante, PP, PL, Republicanos, essa galera toda. Não sei também se esse é um projeto que eles vão querer se meter pra votar, pra passar isso pra frente, etc. Na atual conjuntura do país, até porque o governo não tá num bom momento com o Arthur Lira, com a Câmara, então eu não sei se, ainda mais nesse momento específico, ele vai ter muita prosperidade na Câmara dos Deputados. Então assim, eu não tô querendo falar, o projeto não vai passar, vamos ficar felizes, não é isso. Eu realmente tô falando aqui tudo que eu li e o que eu refleti sobre esse assunto e, obviamente, tô colocando realidade, né? Por exemplo, esse assunto de política é um assunto real. Eu acho que quem acompanha a política sabe de todas essas questões envolvendo Arthur Lira, envolvendo como a Câmara funciona, envolvendo conservadorismo e etc, etc. Sobre o projeto em si, eu não sei, gente. Eu acho que eu acho que só vendo na prática pra saber se isso vai funcionar ou não vai, sendo bem sincero. E eu acho que as editoras vão ter uma responsabilidade muito grande de definir esse preço. E eu acho que, inclusive, isso tem um preço alto também, porque se a editora lança um livro com um preço alto, a galera vai cair em cima da editora. Já cai, mas vai cair mais ainda, porque vai ser bem evidente no período de 12 meses que quem arbitra aquele preço é a editora. Então não adianta reclamar com a Amazon, com Livraria da Travessa, Livraria da Vila, etc, etc. O que o projeto de lei também diz é que isso vai fazer com que o preço deixe de ser um fator determinante na hora da compra, e aí as marcas, né, as lojas, vão poder oferecer outros benefícios que vão atrair esse cliente pra lá. Então, sei lá, você gosta da livraria física, tem o evento, a Amazon pode fazer alguma coisa, tipo lá, um programa de fidelidade, uma pontuação, alguma coisa. Ou você prefere comprar na Amazon porque você prefere ter a comodidade de entregar em casa. Eu, por exemplo, acho que mesmo que isso aconteça, eu vou continuar comprando na Amazon, porque eu tenho preguiça de sair de casa. E embora eu ame livraria, é uma coisa de hábito, de comportamento de compra. Eu
compro muito na Amazon, até porque eu compro muito e-book, né? Então, enfim, eu acho que vocês com certeza nesse momento agora já devem estar se degladiando nos comentários. Deve ter, assim, ofendido umas 45 minorias, uns 23 direitos humanos. Mas vamos ter calma. Ainda nada aconteceu, tá tudo sendo discutido, sendo entendido. Eu acho que o projeto ainda precisa de mais coisa ali sendo trabalhada, mais definições, mais desdobramentos, para que tudo fique mais claro de como que a coisa vai ser implementada no dia a dia. E lógico, a gente também vai precisar ouvir as editoras, entender o que eles acham disso tudo e como que eles se sentem tendo essa responsabilidade. Pelo que eu entendi e tudo que eu li, aparentemente todo o mercado literário está ok, querendo ir em frente. E quando eu digo mercado literário, eu digo editoras e livrarias brasileiras. A Amazon, não. A Amazon disse que, pelo menos pelo que eu li de entrevista do presidente da Amazon, eles disseram que o que for decidido a gente vai se adaptar e vida que segue. Até porque é aquilo, né? Eu acho de verdade que a Amazon não sobrevive por conta de venda de livro. Eu acho que o livro realmente é uma ferramenta de marketing pra eles, mais do que ganhar dinheiro com isso. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecendo. Eu vou atualizando vocês nas redes sociais. Se acontecer uma grande coisa, eu faço um vídeo aqui no YouTube. Se não, eu vou falando nos stories, no TikTok, etc. Então me siga nas redes sociais pra gente continuar de olho no que tá rolando. E é isso. Dá um like nesse vídeo, manda pra todo mundo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.